Pai, vamos orar por esse culto que já foi maravilhoso. Pai, muito obrigada. Obrigada, Senhor, e agora eu peço que o Senhor esteja colocando os teus anjos aqui. Venha, Pai, vem tocar neste lugar. Que o Senhor possa, nesta noite, Senhor, proteger as mentes, proteger os corações. Que o Senhor venha trabalhar nas nossas vidas, porque nós precisamos do Senhor. Senhor, eu peço em nome de Jesus, que não entre aqui nenhum espírito espião, nem aqueles que venham roubar a mente das pessoas durante essa ministração. Eu peço a tua proteção aqui. Acampa teus anjos em nome de Jesus. E eu peço agora também que o Senhor esteja me esvaziando de mim, do meu eu, e encha-me do teu espírito. Que eu possa estar falando aquilo que venha do teu coração, em nome de Jesus. Amém. Eu coloquei a verdade que liberta. Foi tão interessante, porque 5 semanas a minha vida virou de ponta cabeça. Eu procurei um médico, e o médico falou assim: meu Deus, Tere, teu organismo está tudo bugado, como que você tem vivido, você não tem hormônio zero, você tudo zero. E eu falei assim, é Jesus. É Jesus. Aí ele pegou e decidiu que ia me dar hormônios. 5 semanas que a minha vida virou de ponta cabeça, que eu entrei em curto-circuito, que eu fiquei... Sabe, eu nunca tive TPM na minha vida. Assim, agora você leva ao cubo. Eu fiquei, os mais próximos viram ontem, então foi o ápice, foi a última, segunda-feira, foi a última injeção. Gente do céu, que horror. E daí na segunda-feira de manhã eu estava orando o Senhor, falei, Deus, parece que eu estou desconectada. Eu não reconhecia mais nada do meu organismo, uma coisa absurda. E daí eu levantei e falei, eu preciso ter um tete com Deus. Peguei a Bíblia e comecei a falar, Deus, o que está acontecendo? Porque foi um mês muito atípico. Meu marido teve que fazer, assim, já não esperava, um cateterismo. Na semana seguinte, uma angioplastia. E eu no meio dessa mudança de hormônios terríveis, terríveis. Eu fiquei totalmente desconecta. Então eu estava orando, quando eu falei, Deus, o que está acontecendo comigo? Fala comigo. O que é isso? Eu só escuto um barulho no meu celular. Eu ainda perguntei assim, o que o senhor tem para mim? Era Elis me mandando uma mensagem, você pode pregar quarta-feira? Eu, nossa, mas não levou um minuto que eu tinha orado assim, falando com Deus. Falei, eis-me aqui. O senhor sabe como é que eu estou. Eu estou toda desconectada. E foi ontem que eu tomei a injeção. Gente, eu fiquei tão irritada. Sabe quando você fica em curto? Eu chamei minha filha, falei, me ajuda a preencher os papéis para renovar meu passaporte, meu visto. Só que eu não estou aguentando. Filha, pelo amor de Deus, o que é isso? De nervoso, irritada. Gente, eu falei, que é isso? Meu Deus, eu nunca tive isso na minha vida. A mensagem para eu preparar, eu recorri ao pastor Chico, né? Falei, filho, eu tô com tudo aqui, mas eu não tô conseguindo, porque eu tô... Até os meus filhos brincaram. Se chegar perto da mãe... Vocês já ficaram assim, gente? Eu nunca tinha ficado desse jeito. Foi desconhecido para mim. Eu nunca tinha ficado. Olha, eu tenho pena das mulheres que têm esse tal de TPM. Eu tenho pena. E sabe o que o médico hoje que foi consultar meu marido, que hoje ele voltou do cardiologista depois de 14 dias. E eu falei para ele como eu estava. Ele falou assim, você sabia que se uma mulher cometer um crime, alguma coisa, a pena dela é reduzida por causa desse estado? Meu marido falou, eu vou ficar bem bonzinho.
Imagina, né? Então. Mas aí durante o culto eu e o espírito de oração, aí eu falando com Deus e Senhor, me acalma, me ajuda mesmo lá no Chico assim, mais ou menos, eu tentando, e eu orando. O que a mãe estava falando? Não, filho, eu estou orando, porque eu estava pedindo ao Senhor, tirasse aquilo de mim. Porque como o médico falou, como que você viveu esses 13 anos sem um hormônio? Sabe todo aqueles hormônios, hormônio da felicidade, hormônio disso... Não tinha nada. Os exames deu tudo zerado. Eu falei, é Jesus. Jesus é minha alegria. Jesus é minha força. É Jesus que tem me sustentado. E daí eu fui tomar, né? Aí eu estava aqui orando. Aqui no culto, essa maravilha. O Espírito Santo falou comigo assim, você não precisa disso. Eu te basto. Eu falei, uau. Você não precisa fazer nada para rejuvenescer. Você não precisa fazer nada de hormônio. Aqui, agora há pouco. Eu te basto. É nós. É nós. Eu quero ler com vocês em João 8. João 8, 31. Depois eu vou ler o 32 até o 34. Mas primeiro eu vou ler João 8, 31. Disse Jesus aos judeus que havia crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia! Glória a Deus! Aí Jesus está falando com quem? Com os crentes. Com vocês que estão aqui hoje. Sabe o que eu e Jesus temos em comum? Ambos estão falando com os crentes. Ele está falando comigo e com ele, que eu creio nele. Ele está em mim e ele está em você. E é tão tremendo quando esse Jesus entra na nossa vida. A partir do dia que nós confessamos Jesus, que verdadeiramente você tem um encontro com Ele, que você sofre de uma metanoia, que você vem como eu vim. Tudo errado. Uma feminista, uma mulher. Eu lembro em 97, falei para meu marido assim: estou indo para a Espanha fazer um curso de programação neurolinguística mais avançado, Master Terapia. Estou indo. Essa luz aqui está bem aqui no meu olho. Eu gosto de estar olhando para vocês. E eu não pedi para o meu marido, eu falei que eu ia. Ele até achou, eu tinha dado uma moto para ele de presente. Era o sonho dele ter uma moto. Então eu tinha dado naquele momento, ele estava empolgado, então ele não se ateve, mas se ateve naquilo. E quando chegou, faltando 15 dias para eu viajar, ele falou assim: você tem certeza que você vai? Ele falou: se você for, nosso casamento está desfeito. Eu falei: tudo bem, eu caso de novo. Gente, eu era essa mulher, e eu apaixonadíssima pelo meu marido. Mas eu era esta mulher. Eu era uma mulher que já tinha destruído 2 casamentos. E o terceiro estava desse jeito. Até que um dia, em 99, Jesus entrou. E quando Jesus entrou, eu era kardecista, eu dava palestra na casa espírita, eu estava virando uma bruxa, porque eu já sabia levitar. Eu sabia entrar dentro de uma pessoa, detectar o que tinha de errado e curar ela.
A distância, não importa. Isso aconteceu com pessoa no Rio Grande do Sul. Eu, através das mentalizações, eu estava, como diz uma mulher, você está num nível avançado, você já está virando uma bruxa. E foi nesse contexto que Jesus me chamou. Quando eu estava fazendo faculdade, meu casamento totalmente desfeito, família nem se fala, eu chorando, e eu peguei e comecei a sentir sede de Deus. Mas meu marido tinha aversão a cristão. E eu comecei a sentir sede de Deus. Sede. Meu marido chegou em casa, eu estava chorando. Aquele dia eu ia embora. Eu ia deixar a faculdade, ia deixar os filhos, ia deixar a empresa, eu ia embora para Bahia, para Salvador, morar na Mansão do Caminho do Divaldo Pereira Franco. Era um grande espírita que tinha, kardecista. Eu enfiei na minha cabeça isso. Porque eu e meu marido não tínhamos mais diálogo, não tínhamos mais nada. A gente não conseguia. Tinha amor, mas não era suficiente, faltava Jesus. E aquele dia, para minha surpresa, meu marido chega em casa, próximo do almoço, e eu chorando, mas chorando em prantos. E eu estava sentada do lado de fora, no terraçozinho, assim. E eu olhei para ele e falei assim, não grita, não fala nada, só ouça o que eu vou te falar. Eu não quero mais essa vida, eu não quero mais esse casamento, eu não quero mais isso, eu vou embora. Para mim já deu, faz 6 meses que eu não tenho paz e eu vou embora. Para minha surpresa, naquele momento o Espírito Santo usou meu marido, ele virou para mim e falou, Tere, nós estamos precisando de Deus. Eu olhei para ele e falei assim, eu sei. Falei, então nós vamos. Falei, eu não quero ir na igreja católica, eu quero ir naquela igreja de plástico. A gente morava no Alto da 15, eu chamava a igreja do balão, nunca tinha entrado lá. Chamava a igreja de plástico. Falei, então nós vamos lá. Era um sábado. E nós fomos, e chegando lá, aquele culto maravilhoso, mas eu tinha 2 pedras no meu ombro que massacravam assim, não conseguia louvar, todos aqueles jovens pegando fogo, aquela loucura, nada. Eu disse, meu marido, vamos lá para frente, a gente lá no último banco. Ele, não. E eu não conseguia abrir a boca. Aí eu virei para o meu marido e falei, que engraçado. Nós vamos nos bailes gaúchos, nós abrimos o baile e nós encerramos o baile, dançamos alegre, pulamos e fazemos gestos, fazemos tudo. E aqui nós não estamos conseguindo. Foi incrível. Daí eu peguei e falei assim, eu vou lá para frente. Peguei e fui. Quando eu cheguei lá, uma moça me deu a mão. Quando ela me deu, só fui sentindo aquilo entrando em mim assim. Ela estava tomada de unção. E aquilo foi me pegando e eu comecei a me derreter. A chorar. Eu queria o apelo. Não teve apelo. Fui frustrada embora. Porque eu não aceitei Jesus. E eu fui preparada para aceitar Jesus. Mas Deus é tão tremendo que Ele viu como eu estava. E eu fiquei com medo que meu marido não aceitasse Jesus. Aí eu falei, quarta-feira. Fiquei na minha cabeça, quarta-feira. Quarta-feira nós vamos nessa igreja e nós vamos aceitar Jesus. Só que eu estava... Aí eu não voltei para a faculdade, tive que fazer um trabalho. E daí nós fomos até Castro. Quando eu estou lá num evento, quem eu vejo entrando? Pastora Sulamite. Eu tinha visto essa mulher há 8 anos atrás. Num evento que tinha das mulheres, tinham as minhas amigas espíritas, estavam lá e ela entrou e alguém falou, aquela é a pastora Sulamite. Deus fez eu lembrar naquele momento que aquela era aquela mulher. Olha como o Espírito Santo faz. Quando eu vi aquela mulher, eu falei, eu vou lá. Estava servindo o almoço, eu cheguei lá, né, despachada, assim, a senhora que é a pastora Sulamite? Ela virou para mim, oi querida, sou, e você que é? Eu sou a Tere. Eu quero dizer para a senhora que quarta-feira eu vou na tua igreja e eu vou aceitar Jesus. Essa foi a minha conversão. Ela virou, você pode ir à tarde? Eu, como assim? Não tem culto à noite?
Na quarta não, só na quinta. Ai meu Deus, e agora? Tá, eu vou. Quando foi na quinta eu fui. E pastor Altair pregando, aquele homem filósofo, aquele homem que, nossa, coisa mais linda. E ele faz o apelo. E naquela noite, eu e meu marido aceitamos Jesus. Houve uma mudança de mente. Foi uma coisa mais tremenda. Dia 11 de novembro de 99, eu tive o meu encontro com Jesus para nunca mais deixar. Porém, é o que eu quero falar agora. Eu era escrava de muitas fortalezas de Satanás. Que nem diz aqui, quando Jesus fala, e conhecerão a verdade, conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. E eles, daí no 32 fala assim, ó, e eles responderam, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu, digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Aí agora chegou o ponto que eu quero falar para vocês. Existem fortalezas nas nossas vidas. Por exemplo, o meu caso, que eu fui entender a partir do momento que eu conheci Jesus, ali que ele entrou. Aí o bicho pegou. Estava difícil? Ficou pior. A nossa condição ficou pior. Gente, Satanás batia tão pesado na minha vida, na vida do meu marido, nas nossas finanças. Tudo virou de ponta cabeça. Mas eu tive um encontro genuíno com Jesus e eu só chorava. E eu via os crentes orar, eu botava minha cara no chão, porque eu era uma boa espírita, eu era médium passista, eu dava palestra na casa espírita, eu dava passe na casa espírita, então Deus tinha que me levar para conhecer a palavra. Eu já fui para o Instituto Teológico, porque eu batia de frente com os pastores. Não, isso que está lendo aí sobre José, não, José, ele sabia do sonho, por isso e mais isso que eu tinha ouvido nos livros espíritas. Mas a pastora tinha uma sabedoria. O Espírito Santo, ele é tão lindo, ele é tão magnífico, que a pastora chegava para mim e falava assim, porque eu levantava e eu ia questionar a pastora. Ela dizia, querida, você leu na Bíblia? Eu, não. Então, nós só cremos no que está na Bíblia. Tá. Então eu fui para a Bíblia. Peguei todo o meu conhecimento de neurolinguística, de curso do dom, onde eu aprendi a entrar dentro de pessoas, onde eu aprendi toda aquela coisa arada, e eu fui descobrir que aquilo era uma forma de Satanás manipular a mente da gente. Gente, eu era aquela que quando o pastor estava pregando e que falava das legalidades, tudo que eu tinha feito, eu já tinha contaminado a terceira e quarta geração. Eu gritava, eu chorava, eu dizia, Deus, olha o que eu fiz com... Eu achava que eu tinha feito errado só comigo, porque eu fui uma mulher adúltera. Falava assim, eu achava que eu estava prejudicando só eu. Mas eu contaminei meus filhos, meus netos, meus bisnetos. E aquilo me incomodava pra caramba. Aquilo me incomodava e eu chorava. Mas eu me entregava a Jesus, assim, eu isolava todo mundo que estava na igreja. Parecia que só estava eu. E era eu e Deus. E eu me derramava. E eu pedia perdão. E ao ponto da pastora chegar e dizer, tem solução. Eu, qual? Existe cura, existe libertação. Entrei em tudo. 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 Eu fui buscar na palavra. Eu não sabia ser mãe. Eu não sabia ser esposa. Eu não sabia ser filha. Que meu pai foi embora, me deixou. E daí eu fui descobrir que eu tinha sido abusada. Aos 4 anos de idade,
só vivia com as consequências, mas eu não me recordava. Aí eu descobri abusos, tinha uns que eu lembrava, mas não lembrava a origem. O Senhor foi que começou a me tratar. Eu tinha uns ciúmes, eu era uma pessoa tão ciumenta. Vocês não têm ideia do que uma pessoa ciumenta, como ela é escrava, como ela sofre. Terrível, mas tudo estava relacionado ao passado. E toda aquela minha vida, umas pessoas sofrem abuso e elas ficam viciadas em sexo. Outras têm aversão ao sexo. Outras gostam de pessoas do mesmo sexo. Então, eu cheguei a um ponto que eu já tinha traído meu marido. Eu nunca tive, como eu falei para as mulheres aqui, eu nunca tive dor de cabeça. Todo momento eu estava pronta. E era uma coisa louca, porque eu era escrava. Tinha fortalezas em mim. Aí eu fui descobrir que eu fui contaminada na minha concepção. No dia que eu fui que os meus pais tiveram a primeira relação. Ali eu fui contaminada. O Senhor me revelou isso. E eu já ministrei pessoas que também ficaram 50 anos. A Néia estava comigo, onde o Espírito Santo mostrou que ela foi contaminada e teve uma vida de 50 anos destruída. Nós ministramos ela no ano passado, né? Para vocês verem, então, eu tinha todas essas fortalezas dentro de mim. Aí você vai para pornografia. Você não sabe por que você é viciado na pornografia. Você não sabe por que você é viciado na masturbação. Você não sabe por que você é viciado em álcool, drogas. Quando eu vou fazer um mapeamento, quando a pessoa chega para mim, ai, Tere, está acontecendo isso. Tá bom. Ok, já sei. Como é que foi tua infância? Tá tudo lá. E você hoje não consegue fluir. Quantos casamentos você já tem destruído? Quantos filhos você já tem por aí? Existem coisas que Jesus automaticamente já resolveu quando você recebe Ele. Mas existem coisas que eu preciso decidir entregar para Jesus. E tudo que eu não consigo entregar para Jesus, eu me torno escravo. Sabiam disso? Hoje, talvez você não consiga fluir. Ou você vai no ministério, despenca. Financeiramente você vai. Quantos empresários que eu já peguei, eu não sei o que acontece. Eu consigo tudo e quando eu chego lá, despenca tudo de novo. Tá tudo lá atrás. Maldições hereditárias existem sim. Eu tenho vivido isso 22 anos de ministério. De lidar e de ver coisas acontecerem. Ver grandes pastores caírem. Porque não passaram por um processo de libertação. E o inimigo, ele vai corda, como muitos casos de eu pegar pessoas aprisionadas. Ele dá corda, quando você está lá, ele vai... E daí ele não leva só você, ele leva mais dezenas até centenas de pessoas. Isso são coisas, são fortalezas que estão na nossa vida, que nós precisamos renunciar, perguntar para Deus, Senhor, por que
eu tenho sonhos? Por que, poxa, eu tenho uma vida no altar de Deus e eu tenho sonhos pornográficos? Eu ministrei várias pessoas. Eu ministrei uma vez uma pastora. Ela disse: eu nunca me envolvi com outro homem, a não ser o meu marido. E eu tenho um sonho, eu tenho tido sonhos absurdos. E eu estava participando de um seminário de libertação. E lá, eu ia fazer parte da equipe dela para ministrar algumas pessoas. E chegando lá, eu fui passar para ela mais ou menos o que era que a gente ia ministrar. E quando ela ouviu a história, aquela mulher surtou, uma pastora. Ela fazia parte da equipe daquela igreja que eu estava. Ela fazia parte do ministério de cura interior. E aquela mulher surtou na minha frente. Eu olho para ela assim. Falei assim: tem um demônio aí dentro. Só que eu não falei aquilo e carnal. Falei no espírito. Falei: a hora que terminar o seminário, você procura o pastor Silas. E o pastor Silas vai orar com você. E saí. Eu falei no espírito, saiu do jeito que veio, eu passei. Quando terminou o seminário, eu falei: meu Deus, o que eu falei? E agora? Tudo bem, né? Ela falou: posso te chamar? Falei: pode. E quando ela chamou o pastor Silas, e eu falei para ele: pastor, eu vi um demônio assim, assim, assim. Então vamos orar. O pastor Silas chamou e foi. Foi a partir daquele dia que eu comecei a detectar este demônio nas pessoas que sofreram abuso sexual. Gente, terrível. Ele é uma cobra, ele enrola na pessoa, ele sufoca, ele faz a pessoa ir para prostituição, ele faz problemas seríssimos de coluna. Tem pessoas que vai para o médico com dores lombares violentas, já fez todo o tratamento e não tem cura. Porque é espiritual. E naquele dia, quando nós fomos ministrar essa mulher, ela tinha sido abusada pelo irmão. Mas abuso terrível. E aquele dia a gente ministrou ela e ela foi curada. Então, meus irmãos, hoje eu quero falar para vocês, como eu passei por um abuso, eu não sabia, eu só tinha um resultado final do abuso que eu sofri aos 4 anos de idade. O abuso que eu sofri aos 7, aos 12 e aos 13. E depois de casada, eu sofri abuso pelos meus primeiros ex-maridos. Eu fui abusada por eles também. Porque uma pessoa, ela vai sofrer sequências de abuso ao longo da vida. E isso, quando eu conheço a palavra, e o Senhor começa a trabalhar. E o Senhor vai me libertando, vai me libertando, vai me libertando. Não foi fácil. Teve momentos, sabe a mulher do fluxo de sangue? Que ela ficou 12 anos sofrendo. Às vezes, você tem que querer tão forte, não desista. Senhor, está aqui ainda esse sentimento, eu não quero. Eu coloco ele aos pés da cruz, Senhor. Eu não quero, me ajuda, me mostra. Não desista, mas não caia mais. Porque a partir do momento que eu conheci, houve um processo. E nesse processo, até eu ter uma cura total. Porque hoje eu chego e eu mastigo para vocês. Eu tenho falado abertamente, mas naquela época não tinha. Naquela época não era libertação, era cura. E tem um processo que é cura e tem processo que você tem que ir para a libertação. Então, eu fui devagar. Mas eu queria muito. E eu fui tentada, gente, eu fui tentada. O diabo batia pesado. O diabo chegava para mim e falava assim: olha, tá vendo? Parecia do meu lado. Volta para mim, eu te dou isso e isso. Eu esmurrava e dizia assim: aconteça o que acontecer.
desse Jesus eu não largo. E eu olhava para trás, eu via a Tere que eu era, eu falava, eu quero Jesus. Eu vou me libertar. E hoje Ele quer nos libertar. Hoje esse Jesus quer tirar você, meu irmão. Porque eu sei que tem pessoas aqui que já passou pela libertação e hoje eu já vejo frutos na vida delas. E eu fico tão feliz em ver. É o maior prêmio, é ver essa pessoa fluir na graça de Deus. Assim como eu choro se ela cai novamente. Eu fico, Deus, onde que eu falhei? Sabe, como se aquilo fosse minha responsabilidade. Mas a área, irmãos, essa é a área mais importante que o inimigo explora. Eu até escrevi aqui, ó. Ele explora com gosto. Aqui nós podemos ser escravo da pornografia, de fornicação, de adultério, de todo o sexo praticado contra a criação perfeita de Deus, sendo com pessoas do mesmo sexo e muito mais. É a área sexual. Sabe por quê que o inimigo pega? Você que é pai, você que é mãe, cuide da tua criança. Sabe por quê que o inimigo pega as crianças? Porque ele pega quando ele abusa. Ele põe um demônio. Que esse demônio vai monitorar essa criança ao longo da vida dela. E ele destrói todas as áreas da vida da pessoa. Eu tive todas as áreas da minha vida destruída. Eu tive meu filho mais velho, foi abusado. Minha filha foi abusada pelo pai dela. Então, eu passei por todos os lados. Dores terríveis. Eu sei do que eu estou falando para vocês. Cuide das crianças de vocês. Mas Jesus, Ele veio para libertar os cativos. Jesus, Ele é tão tremendo. Porque eu até coloquei aqui, que são o ponto mais importante. Você sabia? Por que a parte sexual é o ponto mais importante? Porque é dali que você, teu pai, tua mãe, uniu e nasceu você. É ali que Satanás explora e coloca a gente dele para monitorar e para destruir a tua vida. Destruir todas as áreas. Se é uma pessoa de autoridade, acabou. Acabou na sua vida. Se é um pai, se é um tio, se é um professor. Se alguém acima, ele acabou. Eu já ministrei cada caso que vocês não têm nem ideia. Vocês não têm ideia. Crianças bebezinhas. A partir de 4 meses, o pai já começar a abusar. Mãe. Eu ministrei um pastor. A mãe dele levava homem e na cama abusava do filho. Gente, é uma área muito perigosa. Em 2002, eu estava num congresso em Belo Horizonte, que foi... Eu tinha acabado de descobrir que a minha filha tinha sido abusada pelo pai, porque estava no inconsciente dela e aquilo veio à tona. E naquela semana eu vou para o congresso, eu fazia parte da equipe de libertação, e lá foi terrível para mim. Porque estava sangrando demais, eu sabia o que tinha causado na minha vida, e agora era a minha única filha mulher, e eu descobri que ela tinha sido abusada. Porque eu tinha os vestígios, mas eu não podia nem imaginar. Não foi fácil, irmãos. Eu estou falando para vocês com propriedade de quem sofreu e viu sua geração, o estrago que o inimigo já tinha feito. Mas, como eu disse a vocês, Jesus, Ele veio para libertar os cativos.
E daí esse Jesus entra e começa a trabalhar no filho, trabalhar no outro. Eu ministrei várias vezes minha filha, várias vezes eu mergulhada, ajudando outras pessoas e sendo liberta. Cada vez que eu estava ajudando uma pessoa, eu também, Deus trazia à tona alguma área da minha vida e ia curando. Mas eu buscava assim como eu busco até hoje. Como eu busco até hoje. Busque você também. Tenha realmente um encontro genuíno com Deus. Que se você é solteiro aqui, você começar a namorar. Então eu falo para você, antes de você começar a namorar, tenha primeiramente uma aliança com o Senhor. Tanto você, homem, quanto você, mulher. Faça uma aliança com Jesus. E você, quando começar a namorar, não vá beijar um beijo de língua. Beijou aqui, esquentou. Lá embaixo a vaca foi pro brejo. Porque daí não pensa mais. Eu estou falando com crentes aqui dentro. Basta arrumar um namorado. Pequei. Vai se lascar. Vai ter um encontro. Vai ter uma mudança de mente. Vai buscar Jesus. Busca Jesus. Tem uma aliança. Tem uma aliança com Ele. Porque essa aliança com Ele não me deixou pecar em 2008. Onde meu marido foi cometido, eu contei para as mulheres. Cometido de um câncer e ele ficou impotente da noite para o dia. Eu fiquei sem nada na parte sexual. E eu... Misericórdia. 3 anos e meio. Era só Jesus. Ah, você acha que Satanás não vinha me tentar? Ele chegou um dia a vir. Terno, gravata, lindo, maravilhoso. Eu acho muito bonito ver o homem de terno, gravata. Eu acho muito lindo. Ele veio. Naquela... Sabe, os hormônios tudo brigando, aquela coisa louca. Ele chegou assim, eu abro a porta do elevador. Não, empurro ele do lado de fora. Posso te falar? Pois não, pensei que ele me perguntar. Estava te observando enquanto você fazia compra. Que mulher linda, que mulher maravilhosa. Eu quero teu telefone, teu RG, teu CPF. Olha, eu estava com a minha aliança e um anel escrito Jesus. Eu enfiei na cara dele e falei assim: eu sou casada. Ele olhou para mim e falou assim: mas eu não sou ciumento. Gente, na hora, aquele era o Satanás. Não, como que ele estava me observando? Tinha garagem lá em cima. Como que ele sabia que o meu carro estava lá embaixo? E na hora que eu abro o meu carrinho, ele abrindo a porta. Era o próprio. Gente, me deu um morte daquilo. Eu falei assim: mas eu sou casada. E fui embora assim, falei: que droga, eu quero que meu marido olhe para mim. Eu quero que meu marido me veja. Eu não quero homem nenhum. Porque eu tinha uma aliança com Jesus. É essa que você que está aqui hoje, você jovem, você tem que ter essa aliança com Jesus. Porque na hora da adversidade, na hora que o teu cônjuge falhar, você olha para Jesus e Ele te sustenta. Ele te carrega nos braços. Ele te dá força para suportar esse dia mau. Que meus filhos sabem o que eu passei. Porque eu fui a mulher repudiada. Porque na cabeça do meu marido, Satanás falou assim: você fique bem ruim. Você deixa ter ele, porque agora você não é mais homem. E você sabe que ela gosta, né? Então você vai ser ruim, ela vai te trair, você está livre. Olha o que o inimigo botou na cabeça do meu marido. Que ele fazia isso comigo, ele me rejeitava, eu não podia nem encostar nele. E que daí eu ia trair, porque ele sabia do meu histórico lá atrás. Então eu ia trair, ele ia ficar livre. Ele ia ficar livre. Eu era pecadora. Sendo que você, varão, você, varoa,
Você tem que cuidar do teu cônjuge. Você tem que cuidar do teu cônjuge. Se o teu cônjuge cair em pecado, vai olhar aonde que você falhou. Eu e meu marido, a gente é guardião do outro. E eu passei por essa prova de fogo. Porque lá atrás, eu fui promíscua. Eu fui adúltera, não é promíscua, eu fui adúltera. E agora, eu estava ressarcindo o meu passado. E o inimigo falou, vamos ver se ela... O inimigo pediu, porque eu recebi umas 7 mensagens de Jó. Primeiro ele me destruiu, maternalmente. Depois ele me destruiu, financeiramente. Aí ele veio, sentimentalmente. Gente, não foi fácil. A luta começou em 2004. Ela terminou em 2013. Todas essas áreas. A Néia pegou uma parte dela. Que ela começou a namorar o Chico. Não foi fácil. Mas Jesus, eu botava minha cara no chão. Eu botava meu joelho. Eu falava, Deus, aonde o Senhor está? Quantas vezes? Aonde, Deus? Eu não estou aguentando mais. Me ajude. Eu ouvi pastores falar, quanto você quer apostar que a Tere não vai aguentar? Você imagina você ouvir isso? Eu falei, eles não me conhecem. Eles não sabem quem é Deus na minha vida. Foi fácil? Não, irmãos. Por isso não me venha com história aqui. Não me venha com história que você não vai resistir. Mentira! Tem uma aliança com Jesus. E olha para ela. E clama a Ele no dia difícil. E eu dos céus te ouvirei. Diz a palavra de Deus. Ele ouve, irmão. Ele ouve porque Ele ouviu eu. Eu não sou privilegiada, pelo contrário. Deus fazia eu levantar, Ele dizia, levanta. Pega a Bíblia. Leia. E eu abri o acaso. Ele descia a ripa em mim. Não, Deus, isso aqui. Não venha me dizer. A Bíblia, ela é para nós de capa a capa. De capa a capa ela é para nós. Não é só parte de Paulo, parte não sei o que. Não. Porque um dia, eu no meio desta prova de fogo, a minha pastora me liga. Tere, como é que você está? Eu disse, está do mesmo jeito. Eu não estou aguentando. Ela virou para mim e disse, você está pagando o que você fez. Naquele momento eu precisava de um colo, de um abraço. Eu não sabia lidar com o que estava acontecendo. Eu falei, a senhora não foi feliz em me dizer isso. Eu subi no ático. Botei minha cara no chão, como eu mostrei para vocês. Falei, Deus, o que está acontecendo? Fala comigo, Senhor, fala comigo. Porque eu estava numa sequidão, assim, parecia que Deus não falava. Quem que já orou e nada? Parece que você está no deserto do Ceará. Não tem nada. E eu estava assim. Quando eu falei assim, Deus falou assim, levanta, pega a Bíblia. Quando eu abri assim, bem aqui. Te dizem palavras e você se deixa abater. Logo você que estendeu as mãos e levantou os joelhos, caído, e agora te vem uma prova. Eu só fiz assim. Onde que está escrito? Não, daí eu li aqui, aí eu olhei para o lado de cá. Aquilo saltou e disse assim, se fosse comigo, eu levaria essa causa para o Senhor. Porque o Senhor pôs um rio no deserto, o Senhor fez isso, fez aquilo. Aí eu desabei. Deus, eu falei, onde está escrito isso?
Quando eu vou olhar, Jó. Então não venha me dizer, vai buscar no Senhor. Tinha me machucado, mas o Senhor falou, ei, você está na minha preparação, você tá aqui recebendo. Porque se você for olhar, os testemunhos mais lindos são os mais dolorosos. É ou não é? Os testemunhos mais lindos que você ouve são aqueles testemunhos que misericórdia. É você espremido como uma azeitona e quando espreme a azeitona sai aquele óleo. Essa é nós. Essa é a nossa vida de cristão. E o Senhor, Ele quer hoje fazer de você um grande homem de Deus. O Senhor hoje, Ele quer que você tenha essa metanoia, essa mudança de mente, essa aliança com o Senhor Jesus. Porque a hora que você fizer essa aliança, não existe prova, não existe nada que te faça sair da presença dEle. Eu não negocio nada. Nada. E quando eu percebo que eu estou ficando um pouco assim, sentindo meio fria, eu forço a barra de buscar o Senhor mais. Mas Deus, não. Porque a gente, é nós. É nós. Leia a palavra, gente. Leia, está tudo aqui. Está tudo aqui. Outra coisa é que na nossa vida, Oséias 4:6, ele fala, meu povo foi destruído por falta de conhecimento. E João diz lá, né, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós somos destruídos porque a gente não conhecia. Mas hoje você está aprendendo um pouquinho mais com uma mulher aqui que hoje tem 63 anos. Mês que vem eu faço 64. Dia 9, filha. Aí você veja bem, 23 anos que eu conheço esse Jesus. Que esse Jesus mudou a minha história. Ele mudou a história de uma improvável. Então, Jesus, Ele quer hoje mudar a sua vida. Porque, como eu disse, Ele veio para libertar os cativos. E Jesus diz assim, eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Aonde você escolhe caminhar? Aonde você escolhe viver a sua vida? Aonde? Irmãos, eu ia falar da área, mas já estou vendo os músicos aqui. Eu ia falar da parte financeira, mas vai ficar para um outro dia. Olha, eu tenho o maior prazer em falar das coisas de Jesus. É uma coisa que me dá prazer, que me dá vida, que enche vida os meus ossos, é falar de que Jesus fez que essa improvável aqui. Então, mas eu quero assim mesmo, eu quero ministrar uma oração de renúncia com você. Hoje nós atrasamos, né? O culto começou tudo mais atrasado aqui, então tinha muito mais coisas. Mas eu creio que o Espírito Santo deu o recado. Então, eu quero agora que você se coloque em pé. Eu quero que você faça junto comigo uma oração. E nessa oração, é uma oração de renúncia. Coloca a mão do lado do seu corpo. Do lado, solte as mãos do lado. E você com toda a força, você vai dizer assim: em nome de Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo, eu rejeito e cancelo agora toda a legalidade que dei a Satanás e seus demônios de agirem na minha vida
através da pornografia, de sexo ilícito, de masturbação, bestialidade, fornicação, adultério, incesto. Rejeito e cancelo toda a maldição que veio na minha vida através dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós e de toda a minha ascendência. Cancelado está, em nome de Jesus. Peço perdão ao Senhor e me desligo agora de corpo, alma e espírito, de todos esses envolvimentos. Peço ao Senhor Jesus que pegue todos esses demônios que tomaram posse e legalidade na minha vida, desses atos, desses vícios, que o Senhor Jesus leve-os agora para o lugar que o Senhor determinar. Senhor Jesus, aplica seu sangue entre eu e esses demônios, e que eles nunca mais tenham poder ou legalidade na minha vida. Em nome de Jesus, em nome de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eu renuncio e cancelo quando eu gastei meu dinheiro de forma ilícita, quando soneguei impostos, quando dei um jeitinho para tirar vantagem, quando gastei em lugares impróprios, quando emprestei e não paguei. Mas quero a partir de hoje sanar todas as minhas dívidas. Senhor, me perdoe quando não fui honesto em devolver o troco a mais que recebi, quando eu reti os dízimos e ofertas. Eu te peço perdão, Senhor. Pegue todos esses demônios que vêm agindo na minha vida, na minha ascendência. Eu peço ao Senhor que os leve agora para o lugar que o Senhor determinar. Senhor Jesus, aplica seu sangue entre eu e esses demônios, e que eles nunca mais tenham poder ou legalidade na minha vida. Eu cancelo também todos os seus feitos na minha descendência. Eu dou um basta aqui e agora, em nome de Jesus. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço. Eu te agradeço por este momento. Pai, tudo que foi desligado aqui, seja desligado nos céus, seja desligado no inferno. E todas essas promissórias foi arrancada da mão de Satanás, e que ele não mais tenha legalidade no meio do seu povo. Pai, obrigado por este momento. Eu te louvo, eu te agradeço, Senhor. Abençoa cada vida aqui, abençoa cada homem, abençoa cada mulher, abençoa os seus filhos, abençoa os seus trabalhos, abençoe o fruto de suas mãos. Pai, que tudo que eles tocarem seja abençoado, que quando eles olharem para suas mãos, eles enxerguem uma aliança contigo. Pai, que a partir de hoje estejam aqui homens valorosos, mulheres valorosas, mulheres que impulsionam seus maridos a ir para frente, e maridos que amparem suas esposas. Deus, muito obrigada, em nome de Jesus. Amém.